Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um planejamento pronto, gente. Não só o planejamento, mas também as atividades que serão dadas nesse planejamento. Mas é um planejamento que eu programei aí para mostrar para vocês de um dia, né? Por que um dia? Eu vou mostrar para vocês o semanário para poder explicar como faz esse planejamento. Eu trouxe o material do Clube das Joaninhas, porque ele tem todos os aparatos que a gente precisa para compreender o que tem um bom planejamento. E eu espero que vocês gostem aí do vídeo, enfim, que seja bastante útil para vocês entenderem, né? Quem tem ainda dúvida aí, ou para quem está começando, ou quem acha que não está indo bem, os estudos, né? Na escola, e com a turma. Talvez seja a hora de replanejar. E para replanejar nem sempre é muito fácil se a gente não tem um parâmetro, ou seja, um ponto de referência para a gente partir, porque às vezes o nosso planejamento não está dando certo. E daí a gente tem que partir para um planejamento um pouco mais robusto, né? Mais pensado aí para o aluno mesmo, né? Como um marco de desenvolvimento. Eu vou colocando aqui os slides, enquanto isso você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo nos grupos aí de WhatsApp, sempre o vídeo, gente, nunca as atividades, para que as pessoas possam se beneficiar e aprender mais, né, em vez de se aproveitar, né, a gente não deve deixar o outro profissional se aproveitar da gente, porque isso cria aí um perfil de profissional que é desvalorizado, por isso que a gente tem tanta desvalorização na área aí da educação, que a gente tem muitas pessoas acomodadas, elas estão acostumadas a receber as coisas muito fácil, né? Esse planejamento que eu vou mostrar para vocês é de primeiro ano, mas nós temos de outros anos também esse tipo de planejamento pronto. E vamos começar, né, gente? Vamos começar com tudo aí. O planejamento em si, né? Porque eu falei que eu ia dar um dia planejado, né? Ele vem dessa forma no Clube das Joaninhas, só para vocês entenderem, né, como que é feito aí como que é a logística da coisa e das aulas, né? Ele é dividido nos 5 dias da semana, né? No caso aqui eu estou usando como exemplo o planejamento de abril, então o 1º de abril é numa segunda-feira em 2024, que é quando eu estou fazendo esse vídeo. E a gente tem planejamentos dia a dia com 5 aulas, tá? Esse dia a dia, ele vai contemplar não apenas português e matemática, que, aliás, é um crime a escola que só dá português e matemática, porque a gente precisa das outras matérias também, como também questões aí de ciências. Vocês podem ver que no dia 3 a gente tem uma atividade sobre higiene. Deixa eu ver se eu acho outra ali. Às vezes a gente tem atividades de geografia, então vai depender aí da semana. Entendeu? Conversa sobre lembranças de infância. Aí a gente tem história, né? Então provavelmente tem alguma atividade que é relacionada, né? Que está aí junto. Enfim, a gente tem aí horário para fazer as coisas. E o que eu vou mostrar para vocês é o do dia 1, aqui, ó. É um dia totalmente planejado, então você pode aproveitar. Se você quiser anotar aí nas suas coisas, você pode já ter aí planejada a sua semana, mas o dia, mais especificamente, já está prontinho aí para ser utilizado. Eu coloquei aqui no Clube das Joaninhas como 1º de abril, porque a gente tem uma sequência de atividades que vem lá desde fevereiro, né? Então, a gente tem planejamento em janeiro, tem as atividades de fevereiro, as de março, as de abril, até o final do ano tem atividade, porque a nossa intenção é que o professor se dedique ao que é mais importante na escola, o aluno, né? Se o material está pronto e ele está voltado para o marco de desenvolvimento do aluno, o avanço é mais evidente, né? Os resultados ficam mais rápidos. Isso vai ajudar o professor ali. Inclusive, ele já vai estar organizado. Então, eu vou fazer dia a dia, tá? Então, eu vou começar ali pelo primeiro horário, que está escrito conversa mais parlenda, sol e chuva. Como a gente vem de um final de semana, no dia 1º de abril, que é numa segunda,
Nada melhor do que conversar um pouco com a turma, pedir para eles contarem o que aconteceu no final de semana, se alguém tem alguma novidade. E daí a gente vai ter ou uma introdução, ou, que daí eu tô falando em geral, né? Ou uma introdução, ou um trabalho com a parlenda Sol e Chuva. E essa parlenda, gente, eu não sei se vocês conhecem, é aquele Sol e Chuva, casamento de viúva. Chuva e Sol, casamento de espanhol. Então, ela é partida em duas estrofes, né, que são dois pedacinhos de dois versos cada. E essa parlenda, a gente pode fazer brincadeiras com a turma. Então, de repente, eu posso fazer com a turma, né? Então, primeiro eu peço para eles repetirem. Eu falo sol e chuva. Eles repetem, sol e chuva. Casamento de viúva, casamento de viúva. Depois eu posso fazer a sala dividida. Então, as fileiras um, 2 e 3 vão ler comigo. Eu posso escrever na lousa, né, a parlenda. E daí eles vão ler comigo a primeira parte, as partes que eu vou, sol e chuva. Daí as fileiras 4, 5 e 6 vão responder, casamento de viúva. Então, sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Então, a turma dividida ao meio, a gente treina essa verbalização da parlenda, que daí vai ajudar a dicção das crianças aí também, né, nas palavras e a decorar o texto memorizado. Feito isso, que eu já dividi a turma em duas partes, daí elas recitaram a parlenda desse jeito, eu posso fazer diferente. Bom, agora que vocês já estão bacana na parlenda, a gente vai fazer o seguinte. A turma A, que é a fileira um, 2 e 3 é a turma A, fileira 4, 5, 6 é a turma B. A turma A, quando falar a parte dela, que agora vai falar a estrofe, então ela vai falar, vocês vão falar sol e chuva, casamento de viúva. Turma B vai falar chuva e sol, casamento de espanhol. Quando for falar a parte de vocês, vocês vão levantar da carteira. Por quê, gente? Porque quando a gente tem essa movimentação de levantar, levantar não é dançar, não é dar volta, não é andar pela sala, né? Levantar é só levantar e depois sentar, né? Então, quando é que nem se fosse um jogralzinho. Quando a gente tem essa movimentação, eu consigo fazer a ativação de córtex. O que que é isso? A gente tem uma ativação da atenção aqui numa parte cerebral. Isso vai fazer com que esses alunos estejam mais prontos para a minha segunda atividade do dia, né? Então, essa questão de levantar faz com que a atenção fique mais aflorada. Então, a turma A vai ler a estrofe, então eles levantam, sol e chuva, casamento de viúva, sempre. Chuva e sol, casamento de espanhol, desce. Sol e chuva, casamento de viúva. E daí você pode até brincar, falar, agora vocês vão falar bem baixinho, daí eles levantam. Sol e chuva, casamento de viúva. Desce. Levanta. Chuva e sol, casamento de espanhol. Desce. Agora vocês vão recitar fingindo que estão chorando. Daí eles vão fazendo os gestos que vocês pedem, as expressões faciais. Então isso é bem legal, porque eles se divertem e ao mesmo tempo decoram a parlenda, além dessa ativação de córtex. Terminei lá de dar a conversa da parlenda Sol e Chuva. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir para eles pegarem o caderninho deles de leitura, né? Porque é legal uma primeira série ter caderno de leitura. E eu vou pedir para eles colarem o texto, né? Então, eu vou falar, adivinha o que a gente vai fazer com o caderno de leitura? Daí eles vão falar, lógico, né? Ah, a gente vai colar o texto, né? Do que a gente aprendeu, que eles já sabem que é um texto, né? Então, aí a gente tem o primeiro horário. Aqui está o caderninho, vamos fingir que é o caderno de leitura do meu aluno. Eu peço para ele colocar um pinguinho de cola em cada ponto da folha que eu coloquei no caderno, porque eu não conseguiria mostrar na folha, né, no slide, mas é um pinguinho de cola em cada canto da folha, né, cola líquida, porque a bastão, a folha não cola direito, né, e daí ele vai colar no caderno de leitura dele o, o material da parlenda. Gente, a cola é muito importante, a gente precisa ensinar os alunos a usarem cola líquida, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas é legal porque você treina a força que é infringida ali na cola, você treina o quanto que ele vai manipular essa cola, né? E também como ele vai fazer essa colagem. Então a gente começa com pequenos pingos. Tem criança que vai colocar aquele montão porque ela não tem noção da força dela em relação à cola, né? Mas é tudo normal.
Se ela colocou um tantão, você pede para ela passar o dedinho assim no canto, né? Não vai matar ninguém. E é até divertido, porque forma aquela película de cola no dedo, né? E depois eles arrancam e fica mó legal, porque assim fica uma tipo um negocinho plástico com a digital, né? Então as crianças até gostam. Tem criança que até começa a passar cola assim no dedo para ficar depois tirando, que é bem gostoso. É uma experiência infantil que as crianças têm que passar, academicamente falando. Então, esse pinguinho de cola vai ajudando a criança com a força da cola no papel. E isso é bem legal. É, bom, eles colaram lá no caderno de leitura, agora eu vou para o meu segundo horário. No meu segundo horário, eu vou ter uma atividade daquela parlenda que eu treinei com as crianças, né? Então, eu treinei de tudo quanto é jeito. Eu treinei com a classe toda, treinei repetindo depois de mim, é o repeat after me, né? Eu treinei com turma A e turma B recitando só verso, turma A, turma B recitando estrofe, fingindo que estava chorando, que estava dando risada, enfim. Daí eles já se divertiram, já ativaram o córtex, é hora de ir para atividade escrita, né? E eles já têm lá o registro, caso eles queiram mostrar em casa ou eles precisem para outra atividade. Bom, então aqui eu dou a atividade, eu vou explicar. É uma atividade, inclusive, que tem geografia junto, né? Se vocês olharem ali nos objetivos, tem EF01GE10. Por quê? Porque eu vou trabalhar também com fenômenos naturais, porque sol e chuva são fenômenos naturais. Então, eu englobo aqui a língua portuguesa, com a questão de rimas, de parlenda, né? E eu também vou colocar a questão aí de efeitos climáticos, né? Como que acontece o clima? É ensolarado, ventoso ou com vento, né? Neve, nevasca, chuva, sol. Então, a gente tem essa questão. E daí eu trabalho ainda a coordenação motora ali, as crianças vão fazer encontrar rima na parlenda e encontrar outras palavras que rimam. Então é bem legal. Terminei lá meu segundo horário, eu não vou falar de recreio, porque cada pessoa vai ter o recreio no horário, às vezes é depois da segunda aula, às vezes depois da terceira. Eu vou para o caderno. O caderno, gente, no Clube das Joaninhas também está pronto. O caderno, ele é o espelho do aluno e a lousa é o espelho do professor. É quase assim. Me diga o que você passa na lousa e eu te direi que professor você é. Se você não passar nada e colar as coisas no caderno do aluno, você vai ser um copista, né? E você vai ensinar o seu aluno a ser copista e depois não adianta reclamar que o aluno virou um copista. Ah, eu não sei o que aconteceu. Olha a... Eu não sei se chega a ser inocência, né? Ou ser sarcasmo. Olha a posição da pessoa. Ela vai, ela ensina o aluno, ela copia uma atividade, ensina o aluno a colar no caderno, quer dizer, ele nem construiu a atividade, e depois vem falar que o aluno é copista, quer dizer, ele está só seguindo o modelo dele, que é o professor copista, né? Por isso que é importante a gente escrever na lousa, porque é uma oportunidade do aluno desenvolver aí funções executivas. É uma tarefa básica do professor, porque se ele não faz nem o básico, não adianta colocar tecnologia na escola se o básico não é feito, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso também. E já é comprovado, né, gente, que até já escrevi sobre isso, já fiz vídeos, que a tela tem prejudicado muito os alunos, né? Então a gente precisa aí de experiências mais físicas. Então na parte 3 eu vou mostrar para vocês, lá no material das Joaninhas, vem pronto o que você precisa passar na lousa. Então, lá, caderno em abril, semana 1. Primeiro dia, nome da escola, dia da semana, e tem lá aquela lição que é do terceiro horário. Complete com números ocultos. Está escrito lá números ocultos. Como que vai acontecer isso? Eu vou fazer linhas na minha lousa, porque é uma sala de primeiro ano, então precisa de linhas. Mesmo que seja uma lousa já com linhas, porque tem aquelas lousas quadriculadas, eu coloco linhas porque precisa ficar evidente. Não adianta ser quadriculado, porque o caderno do aluno não é quadriculado. Ele precisa enxergar a linha dele na lousa, né? Então, mesmo que seja uma lousa quadriculada, só vai facilitar meu trabalho, porque daí eu vou ter a linha embaixo para eu poder traçar. Então, eu faço linhas para destacar e vou falar para o aluno: olha, aqui a lousa da Pro é como se fosse o caderno de vocês, tá?
Então, o que eu fizer na lousa, vocês têm que fazer no caderno. Vocês vão olhar se eu pulei linha, se eu dei espaço, se está no meio, né? Vamos ver se vocês estão espertos. Daí eu vou escrever o nome da escola, eu inventei um nome qualquer, a data do dia, que no caso aí, como a gente está no material de abril, eu tô. Ah, eu coloquei terça-feira, é segunda, gente. Desculpa. Eu vou até arrumar aqui. Não, não vou, não. É segunda-feira, tá? Eu não sei porque eu pus terça. 1º de abril de 2024. E daí eu vou falar para eles: olha, agora a gente vai colocar o título da lição. Como a gente já trabalhou com português, com geografia, agora a gente vai trabalhar com matemática. No planejamento, eu preciso pensar em mesclar as matérias, para que as crianças possam ser estimuladas aí com conteúdos que elas já viram e os conteúdos novos, né? Aqui no caso são conteúdos que elas já viram nos meses anteriores e eu vou reforçar, porque eu já dei uma matéria nova quando eu ativei a atenção do aluno. Agora, estrategicamente, no terceiro dia, eu vou dar uma matéria mais antiga, que é só para fixação. Então, eu escrevi lá números ocultos, falo assim para o aluno: olha, você vai escrever, como é o título, tenho que já falar sobre título com aluno de primeiro ano, senão ele chega lá no quarto ano e faz redação sem título, né? Como é o título, eu tenho que dar um destaque. A proa usou amarelo, se vocês quiserem usar outra cor, podem ficar à vontade, né? Mas eu usei amarelo para dar um destaque aqui na lousa. E vocês vão fazer um destaque maior. No caso aqui, eu fiz um traço embaixo, mas vocês podem fazer uma cobrinha ou uma nuvem em volta, né? Cada dia a gente pode fazer de um jeito diferente. E daí a gente vai pular uma linha para começar o exercício. Daí eu escrevo o enunciado, né? Complete os números em cada grupo. E daí eu vou aproveitar que eu vou colocar 4 grupos de números e eu vou treinar a letra cursiva. Os marcadores A, B, C e D, eu vou escrever em letra cursiva para que as crianças treinem a fluidez da letra, né? É uma forma de eu trabalhar a letra cursiva que a escola não implica comigo, porque é só um marcador de lousa. E as crianças começam a se habituar a ver essas letras, o que é mais importante, porque daí quando elas estiverem no outro ano, elas não vão achar que a letra cursiva é outro idioma, né? Como acontece em várias escolas. Então, eu coloco lá, letra A, 2, espacinho 4, espacinho. Então, 2, 3, 4, 5, né? Daí eu coloco B. Daí eu falo para eles: olha, a Pro colocou na mesma linha, o que que vocês vão fazer? Eu estou ensinando eles a usar o espaço. A gente vai colocar o A bem no cantinho ali da margem. Daí a gente vai dar um espaço de uns 2 ou 3 dedos. Então, posso falar, né? Ó, aqui na lousa da Pro é maior, mas no caderno de vocês, de 2 a 3 dedos tá legal. 2 passinhos de 2 a 3 dedos e coloco a letra B. Daí eu vou para a letra C. Daí eu falo para eles: agora eu vou pôr a letra D. Eu vou dando ênfase na letra, entendeu? Que é o exercício letra D. Para que eles possam internalizar que aquela letra cursiva é aquela letra, né? Corresponde à letra A, B, C. A letra D, gente, quantos dedinhos eu tenho que dar de espaço? Daí eles vão falar de 2 a 3, porque eu fico estimulando isso, né? Quem quiser, a lição lá do Clube das Joaninhas está dessa forma. Mas quem quiser pode colocar a letra E, a letra F, G, H, depende aí de como que a turma tá. Se ela tá mais rapidinha, é legal colocar mais uns 4. Se ela tá mais ou menos, uns 6. Não, uns 2 a mais, né? Que formaria 6. E se ela ainda tá meio atrasadinha, né? Com dificuldade, você permanece aí nos 4. E para finalizar a lição, eu faço um grafismo para as crianças poderem separar essa lição da próxima, que é do dia 2 de abril, e para que elas treinem o movimento contínuo da cursiva, porque isso vai ajudar em habilidades leitoras. Então vejam que nada é por acaso num planejamento bem feito, né? Num planejamento bem feito, até mesmo o desenho que vai no caderno é aquele desenho que vai fazer eu ativar alguma coisa do cérebro. A brincadeira do começo da aula é o que vai ativar a atenção e assim por diante. Daí eu tenho um momento que está escrito assim, ó, atividade em dupla, que é o meu quarto horário. A gente vai para o próximo, já fizemos uma lição de caderno, né? Tá tudo certo. Essa atividade em dupla, ela está posicionada num lugar legal,
porque quem não terminou o caderno pode ir terminando enquanto eu monto as duplas. E nesse horário, eu posso também, ele é o horário coringa do meu planejamento das joaninhas. Em lugar de ser atividade em dupla, depois eu vou falar da atividade em dupla, mas eu posso colocar um horário mais flexível. Então, se naquele dia eu decido, eu posso dar um jogo. Ah, quem for acabando o caderno vai sentar em dupla, porque a gente vai fazer um jogo. Ou senão você já deixa em dupla, né? Quando a dupla acabar, vai fazer o jogo, que daí um ajuda o outro. Ou as crianças, você pode ter lições atrasadas, né? Que eles não terminaram de outros dias. Daí você fala, olha, quem terminar vai pegar a pastinha de lição e vai ver qual lição que está incompleta. E daí vai fazer. Pode ser o horário que eu vou trabalhar o livro didático, porque o Clube das Joaninhas pode ser trabalhado junto com o livro didático, não tem problema nenhum. Está previsto até esse horário de atividade em dupla exatamente por isso, para que a gente tenha a possibilidade de infiltrar o Clube das Joaninhas junto com o livro didático. Ou senão eu posso dar uma atividade de treino, então eu posso resolver, meus alunos estão meio ruim em adições simples. Então, naquele dia, eu pego uma atividade extra que não está no meu planejamento Joaninhas, e nesse horário da atividade em dupla, eu dou uma folhinha com adições simples para colocar na pasta, não no caderno, na pasta, né? Treino, porque lugar de folha solta é na pasta, ela é feita para isso. Treino sistematizado. Agora, se eu quiser trabalhar atividade em dupla, a nossa sugestão é fazer tutoria, né? Então, são atividades que eu vou pensar para aquele dia que são mais desafiadoras, mas que uma criança precisa ajudar a outra, que daí está explicado lá no material do Clube das Joaninhas. E no quinto horário, a gente tem um horário aí mais lúdico, digamos assim, que seria a substituição do parque das crianças, se tiver parque bacana, mas se não tiver, eu posso trabalhar, por exemplo, com brincadeira de corda, que no mês anterior do Clube das Joaninhas, as crianças aprenderam várias cantigas de corda, porque a corda ajuda a acelerar a alfabetização. Então, o fato de pular corda dá uma percepção corporal que vai acelerar esse processo aí para as crianças. E o que que vai acontecer? Eu vou ter melhores resultados em sala de aula, obviamente. Então, o que que eu faço? Lá no planejamento, eu priorizo, pelo menos uma vez por semana ou duas, a brincadeira de corda no final. E daí eles podem até levar o livrinho de leitura deles, sabe aquele que eu colei, a parlenda lá no começo da aula? Se eles quiserem, eles podem levar o livrinho de leitura e vendo quais são as parlendas de pular corda que eles, as cantiguinhas ali de pular corda que eles aprenderam. Porque daí eles podem ir treinando, né? Pode escolher, pode mostrar para o colega, pode ler ou fingir que está lendo, aí dependendo da hipótese. Enfim, é um material aí super completo. Vocês viram como é importante o bom planejamento? Porque daí eu já consigo encaixar vários itens do dia para que sejam a favor do meu trabalho. E isso vai facilitar muito o trabalho que eu preciso fazer. Se você ainda não é uma joaninha, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 988084676 e pedir informações sobre o clube. E uma coisa importante, gente, aqui que nem esse material que eu mostrei para vocês é planejado para abril. Por quê? Porque em abril a gente já tem uma evolução do material. Então as crianças já trabalharam com alfabeto, já trabalharam com vogais e consoantes, já começaram cantigas, já viram cantigas aí para barra parlendas de pular corda, já construíram um caderninho ali de leitura, já conheceram várias brincadeiras e colaram no caderno de leitura. E daí você fala, mas eu vou começar a pegar agora em abril e vou começar com a minha turma agora justo em abril, que é na metade? Não. Você pode falar com a Cirlei e falar, olha, eu quero entrar no Clube das Joaninhas, mas eu gostaria de ter o material desde o começo, desde fevereiro. Então, o que que acontece? Você não precisa dar um material de abril em abril. Se você vê que sua turma está defasada, que eles não vão conseguir seguir aí o material de abril, o que que você faz? Você começa com o material de fevereiro. Ele independe da época do ano. Ele só tem marcados os meses para você saber a sequência que ele deve ser dado, né? Então, a minha turma não avançou muito, eles estão com muito problema de alfabetização.
Então, bacana, você entra lá em contato com a Cirlei e fala, olha, eu queria desde fevereiro, como que a gente pode fazer? Ela vai explicar para vocês. E daí vocês vão receber o material retroativo, né? Vai receber fevereiro, março e daí o material da vez, que é o abril. Daí vocês podem acelerar isso ou demorar um pouco mais para dar, vai depender aí da turma de vocês. Mas não tem problema nenhum utilizar o material de fevereiro agora em março, abril, né? Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para salvar uma criança do analfabetismo funcional, né? Ou da alfabetização instrucional, que é aquela que finge que está lendo, finge que está escrevendo. Não queremos isso para as nossas crianças, né? Então, você pode pedir esse material e começar com o material de fevereiro, porque ele não tem data comemorativa no meio. Isso que é o mais legal do material. Como ele não tem a data comemorativa, você consegue dar em qualquer mês do ano. Então, se a turma está atrasada, pode dar fevereiro em março, abril, maio. E daí você vai dando continuidade no material, porque ele tem uma linha de pensamento a ser seguida. Vocês viram ali que em um dia de planejamento eu já tinha uma linha de pensamento. Imagina em um ano o que eu fiz, né? Então isso é bem legal. Entra já lá em contato, vou colocar de novo o WhatsApp aqui, mas eu também vou deixar no resumo do vídeo tanto o WhatsApp dela como o link direto para o WhatsApp, porque a gente consegue colocar um link que vai para o WhatsApp dela, né? Para que você peça mais informações do Clube das Joaninhas, tá? A gente não dá informações de preço, de material, além do que está no vídeo, aqui no público. É só na questão aí do particular pelo WhatsApp mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado do planejamento, que tenha aí feito diferença em um dia da vida letiva de vocês. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janine Polidori. Quem é de outras séries, é possível que eu faça um vídeo de planejamento depois também para vocês. Mas lá no Clube das Joaninhas a gente também tem planejamento para as outras séries. Beleza? Até a próxima, pessoal. Bom trabalho para vocês.